E esse outro barramento aí? O barramento FireWire. É um barramento que, quando eu for passar para você, você vai notar que existem muitas semelhanças com a USB. É um barramento bem parecido com a USB, mas tem aí algumas características que são diferentes. Primeiro é o seguinte, FireWire é uma tecnologia que permite a conexão e a comunicação em alta velocidade de vários dispositivos entre si, só que é especialmente feito para dispositivos multimídia. Ou seja, você não vai achar um teclado FireWire, você não vai achar um mouse FireWire, você não vai achar um pendrive FireWire. O FireWire foi um barramento feito especialmente para dispositivos multimídia. Eu estou querendo dizer câmeras digitais, filmadoras digitais, alguns HDs externos trabalham com FireWire. Por que o FireWire foi destinado para esse tipo de equipamento? Porque o FireWire, comparando com a USB 2.0 e a 1.0, ele era muito mais rápido. Ele transmitia praticamente quase o dobro da USB 2.0. Então o pessoal da área, que trabalha com a área de vídeo, área de sonorização, tem a preferência pela FireWire pela alta velocidade de transmissão dela. Agora, não é um barramento comum que você vai achar em qualquer computador. Geralmente é um barramento que vem mais equipamentos da Apple, os Macs, e os equipamentos da Sony, que é aquela linha Sony Vai. Também é plug and play, mesma característica da USB. Também transmite energia elétrica, além dos dados, óbvio. Também é possível instalar e remover dispositivos sem reiniciar o sistema operacional e aceita uma quantidade menor. O FireWire é até 63 dispositivos. Menos que o USB, mas também raramente você vai achar um computador com 63 dispositivos FireWire conectados. E o encaixe do FireWire é um pouquinho diferente. Enquanto a USB é um retângulozinho, cantos arredondados, o FireWire é um hexágono. Então muda um pouquinho o encaixe no computador. Então, às vezes, a dica pode ser essa. Você viu um encaixe um pouco diferente lá, um hexágono, possivelmente o seu computador tem um barramento FireWire. Professor, mas o FireWire, comparando com a 3.0, ele não é nada. Então, para que eu vou ter um computador usando FireWire se eu já tenho a USB 3.0? Aí que está a concorrência desses barramentos. O FireWire ele já está sendo substituído para concorrer com a USB 3.0 por um barramento chamado Thunderbolt. Isso é um barramento novíssimo, recém-saído de fábrica. Inclusive só existe um equipamento que trabalha com esse barramento hoje. Então, os equipamentos da Apple, os MacBook Pro, aqueles notebooks da Apple, são os primeiros equipamentos a virem com a entrada Thunderbolt. Então pode dizer que o Thunderbolt é o barramento substituto do FireWire. Por quê? Altíssima velocidade. O Thunderbolt chega a 10 gigabits por segundo. Lembra? A USB são 5 gigabits. E o Thunderbolt é o dobro. Então, ele vai se tornar o possível substituto do FireWire. Também para dispositivos multimídia e transmissão de dados e, lógico, como eu tinha falado, a novidade, energia elétrica que manteve no Thunderbolt. Você tem uma simbologia aí, um raio, e ficou uma entrada também um pouco parecida com a FireWire, só que ela é invertida os lados. Novidade, daqui uns dias, cobrando em provas de concurso público. E os outros barramentos que nós temos aí? Temos alguns que eu vou mostrar para você, às vezes antigos. Poxa, o professor gravou a aula, mostrou até o Thunderbolt, nunca ouvi falar. Mas o cara trouxe um barramento da época quando nasceu o computador. Então, por que ele está mostrando isso? Porque esses barramentos ainda caem em concurso. Os nomes que eu vou passar aqui agora podem estar presentes nas alternativas das questões. Então, não adianta às vezes você saber a questão, o barramento novo, mas ele coloca lá no meio das alternativas os barramentos antigos, você pode se confundir. Então, eu separei para a gente ver a evolução disso aí, os barramentos que praticamente saíram de linha. Vamos começar com o Serial. É um barramento bem antigo. Você pode observar que esse Serial era o barramento que nós utilizávamos o mouse. Era Serial para mouse,
e tinha o Serial DIN, que era utilizado para teclado, aquele redondinho. Com o passar do tempo, tanto o Serial como o Serial DIN foram substituídos por quem? Pelo PS/2, que nós conhecemos como Mini DIN, que era tanto mouse e teclado utilizavam o Mini DIN. Lembra? O teclado era aquele barramento roxinho, aquele cabo roxo, e o mouse era esse verdinho, né? Mas os dois eram praticamente a mesma entrada, PS/2, substituto desses dois aqui. Depois temos esse barramento também interessante, que era o VGA ou Super Vídeo. São barramentos para monitor de vídeo. O VGA antigo e o Super Vídeo um pouquinho mais atual do que o VGA, onde você ligava o monitor do seu computador. O VGA até um pouco parecido com o Serial do mouse, só que o Serial é macho e o VGA é a fêmea. Costuma falar muito isso aí na eletrônica, na informática. Quem está substituindo o VGA e o Super Vídeo? Temos hoje aí o famoso barramento HDMI, que é um barramento substituto. Por quê? Porque o HDMI já trabalha hoje com imagens em altíssima resolução, né? Os famosos vídeos Full HD, que suportam até 1080 linhas de resolução. Então é um barramento que vem gradativamente deixando aí o VGA e o Super Vídeo para trás. Temos também o barramento DVI, que também é um barramento que está substituindo aí o VGA, que também é um barramento de vídeo de alta resolução. Então o HDMI e o DVI praticamente são no mesmo patamar. Só que o HDMI tem uma grande vantagem, que o HDMI, além de transmitir vídeo, ele também transmite áudio em alta resolução. Então, num cabo só, eu consigo ter transmissão tanto de vídeo como de áudio em HDMI. Então, praticamente esses dois aqui estão substituindo lá, voltando, ó, o Super Vídeo e o VGA. Professor, mas você volta o slide, professor. Você falou que o HDMI e o DVI substituem o Super Vídeo e o VGA. Agora, e o teclado e mouse? Continua PS/2? Não. Hoje você tem uma entrada chamada universal que foi criada para esses dispositivos. Qual a entrada que é essa? A USB. Então, o USB que matou o PS/2. Como o USB não foi feito para transmissão de vídeo, você tem essas aqui. Depois, temos a entrada paralela. Não sei se você lembra, era a entrada rosa, grandona, que ficava atrás do computador, que era utilizada para quem? Para impressora e para scanner. No nosso caso, quem substitui a paralela? A USB. Hoje você compra uma impressora e um scanner, entrada USB no seu computador. Tínhamos aqui a SCSI, conhecida como barramento SCSI, né? Ainda é utilizado em alguns tipos de computadores, mas nós, usuários domésticos, utilizamos muito pouco. O SCSI também foi usado para impressora, scanner e drives externos. O que eu estou querendo falar de drive externo? Pode ser um HD externo, pode ser uma gravadora de CD, pode ser uma leitora de DVD externo, poderia vir com esse barramento. No nosso caso, o SCSI foi substituído por quem? Pelo barramento universal. O USB também matou o SCSI. Em alguns computadores geralmente empresariais, corporativos, ainda utiliza. Mas nós, usuários domésticos, praticamente estamos utilizando o USB para esse caso aqui. Depois temos aqui um barramento chamado PCM-SIA, importantíssimo também. É um barramento, pela foto, já dá para perceber, que é um barramento utilizado em notebooks. Você não vai achar PCM-SIA em desktop, computadores de mesa. Você vai achar em notebooks. Para que era usado o PCM-SIA? Para adaptadores. Rede, modem, TV. Então você comprava um notebook que não tinha uma placa de modem, nem uma placa de rede. Você comprava uma placa adaptadora. Você ligava essa placa nesse barramento chamado PCM-SIA, que hoje está sendo substituído por um barramento chamado Card Express. É um barramentozinho menor, com entrada de, aí você pode ter entrada de cartão, vários tipos de adaptadores podem vir hoje no Card Express, que é praticamente aí o que está substituindo o PCM-SIA. Ou então, esses adaptadores podem ser substituídos por USB.
é só lembrar do modem 3G, que está aqui. Ó. Hoje você compra aí um modem 3G, ele é ligado na USB. Ou então, muitos desses adaptadores já vêm embutidos no seu notebook. A maioria dos notebooks já trazem esses componentes embutidos. Depois temos aqui o barramento eSATA, que é o SATA externo. Ou seja, o eSATA foi um barramento desenvolvido para drives externos, onde você pode ligar HD externo, você pode ligar uma gravadora de CD externo. É um barramento bem interessante pela alta velocidade de dados que ele transmite. Só que ele tem uma grande desvantagem. O eSATA ele não transmite energia elétrica. É um barramento feito só para dados. Então, quando você compra um dispositivo eSATA, você tem que ligar ele numa outra tomada. Ou na USB para transmitir energia, ou na tomada de luz. Então, praticamente, às vezes, para o tipo de equipamento que você vai usar, é inviável. Estou com meu notebook no avião. Quero ligar aí o meu HD externo no barramento de SATA, eu tenho que ter uma entrada de energia auxiliar. Então, eu ainda prefiro a USB. Então, o SATA é um barramento que não foi muito bem aceito no mercado.